Nós tivemos também um outro caso que aconteceu em Presidente Prudente e foi preciso aí a presença da polícia, né? Os policiais acabaram resolvendo uma situação que havia acontecido também, né, com relação aí a desentendimento, né? Nós tivemos uma chácara aqui em Presidente Prudente que recebeu a presença de várias pessoas no sábado, próximo a Montalvão. A chácara estava lotada de gente fazendo ali uma festinha, né? E estavam todos eles ali curtindo quando os policiais chegaram na manhã desse domingo. A festa foi durante todo o sábado e também na manhã desse domingo. Uma aglomeração geral. Os policiais chegaram, tiveram que esparramar todo mundo, já que é proibido esse tipo de ação. E um rapaz também acabou agredindo um cidadão ao tentar praticar um assalto a uma residência, né? Esse rapaz foi preso em flagrante após invadir uma casa, dar um soco e roubar o dinheiro da vítima. Esse caso aconteceu em Pacaembu, na madrugada também de domingo, quando o cidadão dormia. Ele viu um vulto em casa e alguém mexendo na carteira. Ele achou que era o sobrinho, mas depois, ou melhor dizendo, achou que era o filho, né? Só que ao visualizar direitinho, ele não teve mais tempo de observar nada, pois foi agredido. Levou um soco na cara, o bandido levou cerca de R$70. Os policiais foram chamados e prenderam o acusado na área, ainda escondido atrás de um veículo. Esse caso também foi registrado pela polícia em Presidente Prudente. E o fato mais triste, né, fica aí por conta da morte do jovem de 22 anos de idade. Lamentável, né? Muito triste mesmo, pessoal aí de Floresta do Sul, região de Eneida. Muita tristeza. O garoto morreu no final de semana, no sábado, quando conduziu uma motocicleta e bateu na traseira de um caminhão. Segundo as informações, um caminhão que estaria na região ali para carregar batatas, né? O motorista perdeu a entrada do sítio e estava dando uma ré no caminhão. Inclusive uma viatura passou e acionou ali, né? Acenou para o motorista para que ele parasse com aquela manobra, mas assim mesmo ele seguiu em frente e acabou se envolvendo no acidente. O rapaz, condutor da motocicleta, morreu ao ser conduzido no hospital com ferimentos de natureza grave. Foi conduzido ao hospital, não resistiu e acabou morrendo. Esse caso foi registrado no final de semana aqui na rodovia Mundo Maiolino, já próxima da cidade de Floresta, próximo ali ao distrito, melhor dizendo, de Floresta do Sul. Essas são as informações, as principais do setor policial e informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Bom dia, Geraldo. Geraldo com as informações do setor policial em nome de Zalpa Cardans. Vamos atualizar o boletim da Covid-19. Boletim que teve as informações atualizadas às 16 horas e 12 minutos do último sábado. E essas informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica e estão no Prudente News, o mais novo portal de informações de Prudente, e também no Inova Prudente/coronavírus. Casos curados, 18.705, número bem alto de pessoas curadas. Notificações, 62.631. Descartado, 40.879. Aguardando o resultado, 96. Número de hospitalizados, 160. Casos confirmados, 19.886. E óbitos, de sexta para sábado, tivemos a confirmação de 6 óbitos, elevando para 491 número de óbitos na cidade de Presidente Prudente. Desde ontem, o estado de São Paulo está na fase de transição, fase vermelha, mas fase de transição. Essa fase de transição, o comércio pode abrir, os shoppings podem abrir, as missas e cultos podem acontecer e com a capacidade de 25% do atendimento, no caso do comércio, e das igrejas, para a capacidade de pessoas que podem entrar de 25%. A partir do final de semana que vem, teremos aí a reabertura também dos salões de beleza e também das academias com a mesma capacidade de 25%. Para a fase laranja, a partir do dia 1º de maio, será feita uma nova atualização para sabermos se nós vamos para a fase laranja ou não. O número precisa baixar bastante, já que nós estamos aí num patamar muito alto de internações, tanto em UTI de Covid, como também de enfermarias para a Covid em Presidente Prudente. Previsão do salário mínimo para 2022 é de R$ 1.147. Doutor em Economia, foi entrevistado pelo Jonatas Caetano e analisa esses valores.
Na semana passada, o Ministério da Economia divulgou a projeção para o salário mínimo em 2022. O valor é de R$ 1.147, não constando nenhum aumento acima da inflação. O professor doutor em Economia Alexandre Bertoncello analisou os novos valores e o impacto na vida do cidadão brasileiro. O que a gente percebe é que a regra que foi colocada, implantada lá atrás, agora está cobrando o preço, né? Esse aumento do novo salário mínimo não vai repor nem a inflação. O salário mínimo vai subir 4,27, enquanto que a inflação oficial do IPCA, 4,52. O economista também analisou a fórmula em que é calculado o valor do novo salário mínimo para o ano subsequente, criado no governo de Dilma Rousseff. Naquela época, o que a gente colocou você tinha uma correlação entre o crescimento do PIB, a média do crescimento do PIB anterior, com a inflação, e não levava em consideração nem produtividade, nem os gastos públicos com as aposentadorias. Quando a inflação, quando o crescimento estava alto, o trabalhador tinha ganhos reais do salário. Como a gente vem de praticamente 3 anos aí com dificuldades, dessa vez a gente está tendo um crescimento abaixo da inflação. E o governo está seguindo a regra, mas quem está sofrendo é quem ganha menos. A política de salário mínimo criada pelo governo Dilma Rousseff não é ideal, porém o professor em economia explicou qual seria uma fórmula mais justa de calcular o salário mínimo. Uma política interessante seria aplicar em produtividade, reduzir os custos trabalhistas e, de alguma maneira, colocar salários regionais. Eu sempre prego isso e as pessoas às vezes não entendem. Mas o salário mínimo aqui no estado de São Paulo, com a nossa capacidade, ele poderia ser muito maior que isso. Mas ele não é feito porque ele é baseado na questão nacional, e onde, por exemplo, um salário mínimo de R$ 1.147 no sul do Maranhão provavelmente é uma boa renda. E quando você deixa tudo unificado, o grande problema é que aqueles que produzem mais sofrem mais e aqueles que produzem menos ganham o que não deveriam estar ganhando. O economista também analisou a pesquisa feita pelo DIEESE, que aponta que o valor do salário mínimo ideal deveria ser superior a R$ 4.000 para que uma família conseguisse se manter com as mínimas condições possíveis. Essa avaliação eles tomam como base na criação do salário mínimo, né? Lá atrás, que tinha realmente esse potencial. De novo, o mínimo para sobreviver com qualidade de vida, eu concordo com o valor. O problema é que tem trabalhadores que conseguem produzir mais do que isso e tem trabalhadores que não. Se a gente simplesmente aumentasse o salário mínimo dessa forma, a única coisa que ia acontecer ia ser um desemprego enorme para aquelas pessoas que têm uma instrução menor ou que não têm capacidade produtiva. Então, uma coisa é o ideal, outra coisa é o que é possível. São 7h10, 7h10. Ontem, assistindo o Fantástico, uma matéria me chamou bastante atenção sobre a questão lá daqueles bandidos que foram mortos lá no Rio de Janeiro, né? E a Globo trata como se os policiais fossem bandidos. As circunstâncias, as investigativas, enfim, tem que ser concluída pela polícia. E no caso de matar as pessoas também, é claro que não se deve sair matando assim pessoas. Mas do jeito que a TV Globo tratou ontem no Fantástico, é como se os bandidos fossem os policiais e não os bandidos que morreram, não é? Inversão de valores. São 7h12. Sesc Termas de Prudente prepara a programação voltada para a astronomia. Jonatas Caetano. O Sesc Termas de Presidente Prudente prepara para esta semana inúmeras atrações voltadas ao público infantil. O coordenador do Espaço de Tecnologias e Artes, Leandro Barbosa, explicou a programação desta semana. Nós aqui do Sesc Termas temos uma programação diferenciada no mês de abril, né, englobando o projeto Céu Infinito, que é de astronomia
misturado com artes, né? Ele é voltado a pessoas com interesse e paixão a olhar para o céu, né? Então a gente fez uma contratação de uma astrônoma e vamos publicar alguns materiais para as redes sociais, como um quiz sobre a Lua, ações construtivas de oficinas mão na massa, para construção de brinquedos para crianças em papelão, para eles entenderem sobre as fases da Lua. Também teremos, ao longo dos próximos dias, o projeto Cosmos Virtual, que será um pequeno vídeo apresentando aplicativos que você consegue visualizar o céu, né, através desses aplicativos. E também a parede de constelações, que é uma espécie de tutorial feito em cards, né, para o Instagram, explicando como transformar a lanterna do seu celular, né, num pequeno projetor de estrelas, usando cartões perfurados. Então, você vai poder criar lá na sua casa constelações para você observar, né? Então, esse projeto feito pela astrônoma Denise, né, uma educadora de São Paulo, e também teremos, em homenagem ao mês do Índio, né, uma ação em rede do SESC, chamada Abril Indígena, onde serão publicados cards de uma artista indígena do Pará, chamada Moara, né, que representa então essa relação do índio com a natureza, do protagonismo indígena, e mostrando então de forma celebrativa todo esse contexto onde o indígena tem destaque, não só na natureza, como também em outras ações em que ele se propõe a fazer, né? Esse projeto de astronomia chamado Céu Infinito, né, ele é uma forma do SESC reunir a educação, a diversão e o lúdico ao científico, né? Uma proposta dentro do espaço de tecnologias e artes. Toda a programação pode ser acompanhada através das redes sociais do Sesc Termas aqui de Prudente, Facebook, Instagram e também no canal do YouTube. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. 7h16, segundo o Climatempo, neste momento a temperatura é de 20 graus, a mínima foi de 18, a máxima chegará a 31 graus. Para hoje não há previsão nenhuma de chuva, vento a 14 km por hora e a umidade relativa do ar é de 31, aliás, vai oscilar entre 31% e 78%. O sol nasceu às 6h40 e vai se pôr às 18h10. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco vamos trazer a informação da Sandra Fontela. Estoques de kit intubação estão em nível de pré-colapso no país. O que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e na sua região. A informação é prioridade no Jornal da Manhã. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. 7h20. Preocupante, hein? Estoques de kit intubação estão em nível de pré-colapso no país. Sandra Fontela. Os estoques de kit intubação estão em nível de pré-colapso nos hospitais brasileiros. Os insumos são utilizados para tratar pacientes em UTI Covid. A crise deve se estender diante do alto número de novos casos de infecção por coronavírus e da dificuldade do governo federal para comprar o insumo. O diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, Antônio Brito, alerta que o estoque está em situação crítica também na rede particular. Nós continuamos tendo um grupo muito grande, em torno de 30% dos nossos hospitais, enfrentando estoques críticos. O que nós definimos como críticos são estoques abaixo de 5 dias. E isso tem levado a uma mobilização intensa dos hospitais, da entidade, na busca de soluções emergenciais que permitam ir recolocando minimamente algum estoque de medicamentos essenciais ao chamado kit intubação. O chamado kit intubação é composto por sedativos e bloqueador neuromuscular que relaxa os músculos e a caixa torácica do paciente para que o tubo de respiração seja inserido e permaneça no local. O Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde reúne 21 entidades responsáveis por 800 unidades de saúde públicas, com mais de 15 mil leitos em todo o país. A entidade publicou uma
uma carta aberta na última quinta-feira, onde informa que a falta desses medicamentos vai gerar colapso em unidades de saúde no país, podendo causar desassistência a milhares de pacientes. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde começou a distribuição de mais de 2.300.000 medicamentos de intubação orotraqueal para os estados. O kit intubação foi adquirido na China e doado ao governo federal por um grupo de empresas privadas. A Anvisa acredita que essa doação garanta 10 dias de abastecimento do bloqueador neuromuscular, analgesia e sedação. Nesta segunda-feira, a bancada feminina no Senado, composta por 12 parlamentares, vai encaminhar um ofício à OMS pedindo ajuda para aquisição de remédios do kit intubação e vacinas contra a Covid-19. O objetivo das senadoras é de que a OMS interceda a favor do Brasil junto às empresas e laboratórios para agilizar a entrega dos produtos. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela. O que acontece no Brasil é uma verdadeira vergonha na área da saúde. Enquanto se investiram para roubar milhões de dinheiros em estádios de futebol para a realização de Olimpíada e de Copa do Mundo, nós ficamos aí enfraquecidos na área da saúde, principalmente sobre hospitais que não foram construídos para atender a população brasileira. Se não bastasse isso, em plena pandemia, os governantes, governo federal, governadores e também prefeitos de todo o país não se entendem, não fazem uma política conjunta para combater a pandemia. E se não bastasse isso, muito dinheiro para combater a pandemia também sendo desviado por políticos corruptos que maltratam o dinheiro público do povo brasileiro, dos impostos do povo brasileiro. Infelizmente, este país é o país da impunidade, onde a boa parte dos políticos são corruptos e, infelizmente, não se entendem para trazer para a população um tratamento adequado nesta pandemia. Está aí o caos que o país atravessa. Vamos ao esporte. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Giro dos estaduais, Vasco empata e é eliminado do Campeonato Carioca. No Campeonato Paulista, Corinthians venceu, Palmeiras empatou, Santos ganhou. Enfim, é o Campeonato Paulista aí também com as suas rodadas eletrizantes. O giro pelos estaduais começa no Rio de Janeiro. O Vasco está eliminado do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino enfrentou o Boa Vista em Bacaxá e precisava da vitória para chegar com chances na última rodada, mas a equipe acabou ficando no 2-2. O técnico Marcelo Cabo lamentou a desclassificação, mas acredita que o Vasco esteja no caminho certo. Muita chateação, muita consternação, muita tristeza, porque o Vasco é um clube muito grande para ser eliminado aqui nesse momento do Carioca, mas é um planejamento que a gente sabia do risco que ia correr, né? Começamos 2 primeiros jogos com sub-20, com jogadores ainda de férias, então agora é ter tranquilidade, a gente sabia do risco quando fizemos o planejamento, a gente precisa assumir esse risco, eu e o departamento de futebol, mas eu acho que o Vasco está no caminho certo. Quem também foi eliminado foi o Botafogo. O Glorioso perdeu o clássico vovô para o Fluminense por 1-0. Já o Flamengo empatou em 2-2 com a Portuguesa, que é, ao lado do Volta Redonda, semifinalista do Campeonato Carioca, juntamente com a dupla Fla-Flu. No Campeonato Mineiro, o Atlético teve que suar a camisa para vencer o Boa Esporte de virada. Depois de começar perdendo por 1-0, o Galo virou o jogo de pênalti no apagar das luzes no segundo tempo. Com a vitória, o time assegurou a primeira colocação geral na fase classificatória. Mas nem isso fez com que a pressão em cima do técnico Cuca diminuísse. O treinador sabe que a torcida espera um futebol mais vistoso de um time que tem um elenco recheado de jogadores badalados. Eu sei que nós temos uma cobrança enorme em cima do investimento que foi feito. A gente tem uma cobrança enorme por estar jogando hoje contra um time que estava praticamente rebaixado, mas o futebol ele não é assim, porque você tem o maior investimento, porque você tem o maior nome, você entrar e ganhar o natural. Eu saio satisfeito com o desempenho do time. Já o Cruzeiro acabou derrotado pelo Pouso Alegre por 1-0 e ainda precisa da última
rodada para garantir a classificação para a próxima fase. No Campeonato Paulista, novamente jogando com o time recheado de meninos da base, o Palmeiras empatou com o Botafogo em Ribeirão Preto por 0-0. Com o resultado, o time está fora da zona de classificação do Grupo C e o técnico Abel Ferreira continua confiando na estratégia de usar essa equipe durante a competição. Nós temos 13 jogadores da formação connosco, vocês sabem qual é o futuro do clube, é por aí que nós vamos continuar, quer gostem, quer não gostem, essa é a identidade do clube. Os miúdos têm-se portado bem, nós temos dado oportunidade a todos, são jogadores que são criados por nós, são jogadores que em termos salariais recebem muito pouco e produzem muito, e é isso que nós queremos. O Santos recebeu a Inter de Limeira e venceu por 2-1. Já o Corinthians bateu o Ituano por 2-0. No Rio Grande do Sul, ainda sem ter o técnico substituto para Renato Portaluppi, o Grêmio enfrentou o Novo Hamburgo em Porto Alegre e venceu por 3-1. Com o resultado, o Imortal voltou para a primeira colocação. Agência Rádio Web, com o giro dos estaduais pelo Brasil, Cadu Macri. Vamos direto aos comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Vocês sabiam que foi criada uma polícia judiciária por resolução, não foi por lei, por resolução do Conselho Nacional de Justiça? Aliás, não está nem na Constituição essa polícia judiciária, que deveria estar lá no artigo 144. Mas dizem eles lá dentro, são os grandes juristas, dizem que não vai ter papel de polícia... É a polícia judiciária, mas não é a polícia judiciária. É interessante isso. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro já está implantando 230 agentes. Vai ter um total aí de 2.000 agentes nos tribunais regionais federais, né? O ministro Toffoli disse que é porque o judiciário vem sendo muito ameaçado. Eu vi aqui as 17 atribuições dessa polícia, entre elas está prisão, custódia, escolta armada. Uau! Quer dizer, agora o judiciário já não pode mais dizer que é o poder desarmado. Bom, agora a discussão sobre a CPI da Covid. Eu bato nessa tecla, é uma coisa incrível. Essa CPI vai ter como relator Renan Calheiros. Tá bom? Desnecessário comentários, né? Se ele for relator, ele vai relatar o destino das verbas federais que forem para Alagoas, onde o governador se chama Renan Filho. O primeiro suplente é Jader Barbalho, que provavelmente vai ser chamado, é o primeiro, né? E também vai decidir sobre verbas que forem para o Pará, onde o seu filho Helder Barbalho está lá respondendo a inquéritos sobre verbas. É um negócio assim inexplicável. E mais, né? Essa coisa, essa nuance assim que não pode investigar governador e prefeito, mas tem que investigar a verba federal que foi para governador e prefeito. Como é que é? Tá difícil de entender. E tem um movimento aí, de novo, com CPI da Lava Toga. Não pode fazer, está escrito no regimento interno do Senado, artigo 146, não pode haver CPI no Senado para Poder Judiciário. Agora, o que pode, tem lá um pedido da Associação Nacional de Bacharéis, ou Associação Brasileira de Bacharéis, Associação Nacional de Bacharéis, um pedido de impeachment de todos os ministros do Supremo. Está lá, foi entregue. É um dos tantos pedidos de impeachment que lá estão. A presidência dessa CPI ainda está indefinida entre Osmar Aziz, que é do Amazonas, e o senador Eduardo Girão, que é do Ceará. Bom, me perguntam, né, o que fazer quando o Supremo não segue a Constituição? Ele é o guardião da Constituição. Eu digo, pois veja só, o Supremo devia ser o escravo da Constituição, assim como o jornalista deveria ser o escravo dos fatos, né? Na medida em que o Supremo
age como se fosse dono dos fatos e o jornalista, como dono da Constituição e o jornalista como dono dos fatos, há um perigo muito grande de a gente ficar com insegurança jurídica e insegurança nas notícias, né? Tomara que isso, na verdade, não esteja acontecendo. Bom, uma outra questão aí ligada à nossa política, né? As perguntas que ficam no ar, que é bom a gente refazer de vez em quando. Por que não falam mais, não perguntam mais quem matou Marielle? E interessante que tampouco perguntam quem mandou o Adélio Bispo enfiar a faca na barriga de Bolsonaro. E eu fico curiosíssimo para saber por que se diz assim, não pode fazer tratamento da Covid. Por quê? Qual é o motivo? Né? Se esse tratamento envolve medicações usadas há décadas, sem nenhum problema, né? A menos que estejam inventando problemas, né? Eu só fico pensando assim, deve ser no tempo da AIDS, né? No tempo da AIDS, aconteceu isso, ninguém conhecia a doença, começaram a usar os remédios disponíveis, acabaram chegando a um coquetel eficaz, né? Os laboratórios saíram a pesquisar antivirais, a AIDS também é movida por um retrovírus, né? Um retroviral de agora custaria um dinheirão, né? O laboratório ganharia um dinheirão. Não ganharia um dinheirão com remédios que já nem tem mais, a patente já está de uso público, não ganham mais licença e são baratíssimos. Talvez seja essa a razão financeira, mas há uma razão política muito forte envolvida nisso, né? Por causa das eleições do ano que vem. De Brasília, Alexandre Garcia. Chegamos ao final de mais um Jornal da Manhã, edição local e regional na 101 FM na Prudente AM. Na Prudente AM, a partir das 8 tem Hélio Casimiro. Aqui você continua com a comunicação agradável de Paulinho Vidigal. Às 9 horas tem Eudes Figueiredo, fechando o sertanejo bom demais. Mais informações no Jornal do Meio-Dia, com Pati Ribeiro e Ricardo Barcelos, às 12 horas. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.